Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 84. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o ministro do bíblico, baseado na Bíblia Rota 66, uma Bíblia de estudos do pastor Luiz Saião. Hoje eu vou concluir o livro de Ruth capítulo 3 e 4. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Deus bondoso, misericordioso, cheio de graça, bondade, cheio de amor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos tido, Pai, de separar um tempo para nós lermos a Tua Palavra, nos relacionarmos contigo. Peço em nome de Jesus que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê compreensão do que vamos ler hoje, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui para Te obedecermos e para o Senhor tratar as nossas limitações e para que possamos andar conforme o Teu querer. Nos ajude na caminhada contigo, Senhor Deus. Remove distrações, remove tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E que o Senhor possa usar nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Fique com as nossas famílias, com cada pessoa que está aqui também ouvindo a Tua palavra. São pessoas que têm sede e fome de Ti, de Te conhecer melhor. Trabalhe em suas vidas, o Senhor conhece a situação que cada um está vivendo, então eu coloco cada um, Pai, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, dê a força que eles precisam, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Ruth, capítulo 3. Na ira de Boaz. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se, sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou:
Ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ruth capítulo 4, o resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram a tribo de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você, dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vamos para o nosso mini estudo bíblico, abrindo o navegador para Ruth, capítulo 3, Romeu e Julieta. Deus já está abençoando a vida de Ruth e Noemi no retorno de Judá, e Boaz manifesta simpatia por Ruth, oferecendo tratamento especial diante dos próprios trabalhadores. Noemi, experiente na vida, persegue algo diferente acontecendo e numa provável ocasião de comemoração, talvez uma festa da colheita na eira, quando celebravam o sucesso da lavoura, ela instruía a nora a começar a corresponder à atenção especial de Boaz. Interessante que Ruth
veste a melhor roupa, se perfuma e no fim da festa, quando o pessoal já se divertiu bastante e Boaz se deita perto dos grãos, ela se aproxima de mansinho e deita perto dos pés dele. Ele não sabe direito o que está acontecendo e nessa hora ela pede que ele estende sua capa, que é a maneira de pedir sua proteção, sabendo da sua dificuldade e da sogra. Aqui já começa o romance dos tempos bíblicos, pois Boaz é o parente que pode fazer algo em favor da família de Noemi. A resposta dele diante da atitude de Ruth mostra que ela foi atrás da pessoa certa. Em vez de se deitar, levar por alguém mais jovem, bonito ou rico, ela segue o caminho correto da própria tradição hebraica, recomendada pela sogra. Boaz mostra atitude bondosa e interessada em abençoar a vida das duas, e certamente vemos o clima de Romeu e Julieta aparecer aqui, mostrando afetividade clara. O texto não mostra qualquer atitude incorreta ou sensual da parte de Ruth. Boaz, com sabedoria e bom senso, evita que ela seja criticada ou difamada, pois reconhece a sua virtuosidade. A sogra, animadíssima com as notícias trazidas pela nora, recobra a esperança de que seu parente resolverá tudo. Noemi, com a sua triste história familiar, começa a perceber um sinal de bênção, e embora haja outro parente mais próximo, Boaz mostra todo o interesse em fazer o possível para ser o resgatador, se casar com Ruth e dar continuidade ao nome do falecido filho de Noemi. O Deus que permitiu o sofrimento e a maior tragédia está agora conduzindo a história numa direção tão particular e romântica. Será que esse clima vai levá-los ao altar? Ruth se insinuou para Boaz? De fato, Ruth se aproxima bastante, mas devemos entender que a história se passa na sociedade hebraica antiga, em uma festa da colheita, num mundo diferente do nosso. Não é na Inglaterra vitoriana, os povos semitas tratavam essas questões de maneira mais objetiva do que boa parte da tradição ocidental. Ela foi direta, mas o texto não dá espaço para sugerir que tivesse feito algo incorreto ou pecaminoso. Ela deixa bem clara a intenção de se casar e, apesar da proximidade e de Boaz dar a entender que ela poderia ser mal vista se fosse descoberta ali, o texto não transparece qualquer tipo de atitude moral de nenhuma das partes. Ela se aproximou de maneira determinada, sem qualquer ato pecaminoso. O momento da festa deu margem à situação? Boaz bebeu demais? Essas festas acontecem na primavera e é uma sociedade bastante alegre e vibrante. Não se pode esquecer que isso foi no tempo dos juízes. Podia ocorrer algum excesso nas festividades. Era uma comemoração bem alegre em que as pessoas consumiam vinho e não uma reunião social do século XIX. Boaz bebeu, mas o texto não dá indícios de embriaguez. Ele participou de maneira normal e o modo como dialoga com Ruth revela que ele não está fora de si. Está absolutamente sóbrio, apesar do ambiente de festividade. Se na cidade de Corinto, da época de Paulo, as pessoas já saíam cambaleantes na ceia do Senhor, imagine na festa da colheita, no antigo Israel. O que significa estender a capa? A ideia não tem a ver com o tempo chuvoso, mas indica que Ruth está claramente pedindo que Boaz se case com ela para protegê-la, pois ele era o resgatador. Por que Noemi não se lembra do outro resgatador mencionado por Boaz? As duas, percebendo a atenção de Boaz com Ruth, ficaram muito animadas, já querendo marcar a data, enviar convites e encomendar bolo de casamento. No entanto, Boaz revela que um parente mais próximo deveria ser o responsável. Em Levítico, diz que quando o sujeito morria, o irmão dele se casava com a viúva. E na falta do irmão, haveria algum primo? Quem é o próximo? Na família do marido de Noemi, havia alguém com esse direito antes de Boaz. Ele não menciona isso porque, apesar de ser a lei, estamos no tempo dos juízes e ninguém se preocupa com nada. Quem ia querer uma mulher pobre que chegou numa situação difícil, catando cevada no campo? Ruth não é bom partido, é dor de cabeça e ainda tem uma sogra a tiracolo. Noemi não tem a mínima expectativa. O que acontece
é uma percepção de caráter. Boaz vê em Ruth uma moça diferente e ela também percebe nele um homem bom. De onde vem a confiança de Noemi na resolução de Boaz sobre o assunto? Noemi retorna com a vida destruída sem qualquer expectativa. Ela reclama dizendo que Deus acabou com a vida dela e ela está muito chateada. À medida dos acontecimentos, as esperanças de Noemi se reacendem e ela recobra as forças. Ela percebe que Ruth é uma pessoa boa demais. Vê a generosidade de Boaz, entregando 6 medidas de cevada a ela, como quem diz, estamos juntos nessa. É só ver a documentação e tirar do caminho quem pode atrapalhar, porque a coisa vai sair. Assim, Noemi enxerga a perspectiva de manter vivo o nome da família e a possibilidade do nascimento da criança que iria resgatá-la de toda a tristeza e sofrimento do passado. É a possibilidade da bênção chegando. Vamos fechar a trilha. Ao enfrentar problemas, sofrimentos, dor e coisas que jamais poderia imaginar, lembre-se, Deus às vezes parece tardar, mas nunca irá falhar. Amém. Vamos abrir o navegador para Ruth capítulo 4. E eles viveram felizes para sempre. Já vimos que o romance entre Ruth e Boaz está sendo abençoado por Deus e vai de vento em polpa. Agora a esperança de Noemi começa a se confirmar e claramente Boaz vai atrás de tomar as providências para resolver a questão. Por trás do cenário, vemos como Deus conduz a situação, pois quando Ruth entrou naquele campo por acaso, nesse momento Boaz vai à porta da cidade expor a questão para os líderes, exatamente quando o resgatador está passando. Novamente a providência divina se manifesta. Ele age conforme os costumes da época ao falar com o parente mais próximo que detém o direito de levar adiante o nome do falecido. Explica que Noemi voltou de Moabe viúva e as terras estão à venda. O resgatador, sabendo da propriedade, se interessa logo em assumi-la. Boaz, estrategicamente, menciona que ainda há uma viúva para ser resgatada, e o parente logo desiste do negócio, para não colocar em risco seus próprios bens. Observe que, enquanto Ruth, que é moabita, arrisca a sua vida para salvar a sogra, aqui temos um homem israelita, conhecedor da lei e do Deus verdadeiro, que mostra interesse apenas nos bens materiais, mas quando precisa cuidar das viúvas e assumir suas necessidades, imediatamente se afasta da obrigação. Diante disso, Boaz ocupa o lugar do resgatador. Estabelece a continuidade do nome de Elimeleque e assume Ruth como esposa. Finalmente, o romance tem um belo desfecho, abençoado por Deus, e eles viverão felizes para sempre. Noemi tem uma grande alegria diante do nenê do casal. O casamento é uma enorme felicidade e a sua tragédia pessoal e familiar se transforma na história de bênção que atingirá toda a nação. O fato de colocar o menino no colo quer dizer que Noemi o adota como filho e cuida daquele que será o avô do famoso rei Davi, o maior rei de Israel. O texto mostra uma pequena genealogia apontando que a narrativa de morte, dificuldade, depois recuperação, romance e casamento tem significado na história do próprio povo. Ruth, a moabita, tornou-se bisavó do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel que estabelecerá uma dinastia em Judá, culminando na bendita vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Deus constrói a história na redenção por meio de uma história cheia de sofrimento e dor, onde a estratégia mais contundente se transforma na bênção mais extraordinária. Por que os líderes se reúnem na porta da cidade? É um conceito diferente dos dias de hoje. No mundo antigo, as cidades eram muradas e a porta era o lugar de defesa, onde os responsáveis ficavam de vigilância e prontidão. É onde as cidades se reúnem. O valor das portas da cidade está ligado à segurança, proteção e governo. Ficar na porta naquela época não era como ser o porteiro, era uma posição de liderança na cidade. Na Grécia Antiga se reuniam na ágora, uma espécie de mercado,
onde realizavam diversas transações. No mundo semítico dos hebreus, os líderes e juízes ficavam na porta da cidade, onde as decisões eram tomadas. Por que Boaz reuniu 10 líderes da cidade? Não temos uma resposta para isso no livro de Ruth. O judaísmo posterior desenvolveu uma tradição em que o número 10 se tornou importante. É provável que tenha se originado a partir daqui em razão desse registro. Por exemplo, quando o templo foi construído no período babilônico e o povo no exílio deu início ao judaísmo como religião propriamente dita, temos a criação da sinagoga, que só podia existir quando havia no lugar 10 homens, pais de família, líderes reconhecidos. Essa é uma tradição que se desenvolve a partir deste momento. Não há registro anterior da prática. Esse texto parece dar início à realidade que acabou se tornando importante na história do judaísmo. Boaz teve de resgatar, além da viúva, todo o patrimônio? Devemos lembrar que toda sociedade que quer permanecer saudável não pode permitir situação de desequilíbrio social. Em Israel havia um sistema de proteção para que a família não perdesse terras e que os infortúnios da vida não trouxessem miséria. Aqui o parente resgatador não está só se casando com a viúva, mas adquirindo todos os bens da família, fazendo com que o nome do falecido continue. O que significa a menção dos personagens de Gênesis no final do livro? Diante do fracasso humano, a resposta é a bênção extraordinária de Deus. A história de Jacó é complicada, como um casamento controvertido, pois Raquel, a amada, não pode ter filhos e Lia tem filhos, mas não é amada. Deus criou e abençoou as tribos de Israel a partir dessa família desajustada. Judá, filho de Jacó, pisou na bola. Uma situação semelhante à necessidade de Ruth negando a herança à sua nora Tamar, que forçou a geração de um filho, fingindo-se de prostituta, engravidando de Judá e gerando os gêmeos Pérez e Esrom. O Senhor constrói a história da redenção apesar das tragédias, fracassos e pecados humanos. Ou seja, Ele é o máximo. Se Deus fez isso com essa gente complicada no passado, que a bênção dele se multiplica agora na vida de Ruth e Boaz. Vamos fechar a trilha. Não temos a visão correta da situação por causa da nossa limitação, mas Deus traz bênçãos especiais por meio de tragédias pessoais. Amém? E assim a gente concluiu o livro de Ruth, uma história tão linda, não é mesmo? Mostrando que Deus usa as limitações que temos, as nossas imperfeições, para cumprir os seus propósitos. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Amanhã vamos começar 1 Samuel e eu espero por você. Tchau, tchau.